burra! E hoje vamos estar falando do achado de dois cunhados lá no Araçá. O que aconteceu? Só um ficou rico. Esse acontecido lá na região do Araçá foi há muitos anos atrás, em 1950. O que aconteceu lá? Lá existia dois tios da minha mãe e um deles era o empregador, o patrão, e o outro era o funcionário. E o que aconteceu? Era o seu Miguel, que era o patrão, e o outro era o Franklin, que era o funcionário. E deu uma enchente muito grande lá naquela região e os rios transbordaram, as sangas, como nós falamos aqui, elas se encheram. E o que aconteceu? Aconteceu que aquela enxurrada d'água que deu fez com que muitas lavouras rebentassem, muitos açudes transbordassem. E o que aconteceu? Aconteceu que eles foram para a lavoura, ver como estava a lavoura. Chegando lá, naquela lavoura, foram ver a sanga, os açudes e também as correntezas que estavam muito fortes. Porém, meus amigos, o que aconteceu? Aconteceu que, chegando perto da lavoura de arroz, o Franklin olhou para a figueira que tinha muito grande, a sanga tinha comido um pedaço daquela terra que ali estava e acabou destapando o quê? Uma panela de ouro. E aí o seu Miguel, muito esperto, ele disse para o Franklin: Franklin, vai lá e traz o machado que está nas casas, para que nós possamos cortar a raiz daquela figueira e tirar aquela panela que ali está. Aí o Franklin disse: não, mas não precisa, não precisa. E aí o Franklin foi buscar o machado. E quando ele voltou com aquele machado, não achou mais o seu Miguel. O Miguel tinha feito o quê? Tinha pegado a panela e tinha, ó, por aqui não tem espinho. Fugiu com a panela. Não se sabe que jeito que ele ficou tão rico depois. Comprou fazenda, comprou gado, comprou juntas de boi, comprou trilhadeira e foi um dos primeiros homens a comprar automóvel, um modelo lá naquela época. E era coisa que quase ninguém tinha, carros. E ele adquiriu tudo isso aí depois que ele achou aquele panelãozinho grande de ouro. Mas um deles ficou rico, que foi o Miguel, que era casado com a Alzira, e o outro continuou sempre pobre, trabalhador, honesto, mas tinha que trabalhar de sol a sol, de peão para sustentar a sua família, que foi o Franklin. Essa história quem me contou foi a tia da minha mãe, quando ela morava na casa da minha mãe. Com muito pesar que eles passaram por muito trabalho quando jovens, porém nunca foram ajudados pelo Miguel. E o Miguel achou aquela panela, o Franklin achou, falou para o Miguel, e o Miguel mandou ele buscar o machado em casa, e Deus daquilo ali ele ficou rico e sumiu com aquela panela.